Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma. E domingo é esse tempo maravilhoso, dia maravilhoso, dia do Senhor. E também nós estamos chegando à grande festa cristã, que é a Páscoa, a grande festa do povo de Deus, onde nós saímos da morte para a vida, do pecado para a graça. E por isso queremos trazer para você uma passagem da Bíblia muito especial, que é da liturgia do dia de hoje, em que fala sobre a pecadora perdoada, a mulher adúltera. Então nós vamos tomar juntos o Evangelho de São João, no capítulo 8, os versículos de 1 a 11. João 8, de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a respeito disso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, erguendo-se, disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um a um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, passagem bastante intrigante, vamos dizer assim, Diante dessa situação, para nós entendermos, as mulheres que eram apanhadas em adultério, elas eram apedrejadas até a morte naquele tempo. E o adultério, o que é o adultério? O adultério, ele é um pecado grave, até nos dias de hoje é um pecado grave, pecado mortal, vamos dizer assim, porque envolve a sexualidade, envolve o sexo que é um presente de Deus dado para os casais exercerem então a procriação, para que gerem vida. E o adultério significa você ter esse tipo de ato com outras finalidades. Pessoas que são casadas, que arranjam cacho por aí, E isso é adultério. Que usam esse ato sublime, profundo, grandioso, presente de Deus para diversão e até mesmo para ganhar dinheiro. Tanto aqueles que praticam quanto aqueles que gerenciam, aqueles que estão ali exercendo, como se diz, uma chefia
em cima daquelas pessoas que são submetidas a ele. E quantas são, né? Nós conhecemos no mundo, né? Quantas pessoas que são exploradas desta forma. Mas olha bem, então aqueles homens, os escribas, os fariseus, que eram as pessoas que conheciam a lei, e eles tinham argumento baseados na lei, a lei de Moisés, que era aquilo que imperava, né? Aquilo que era a voz de Deus quando Moisés falava. Então eles chegaram para Jesus e apresentaram a mulher e disseram: olha, Senhor, aqui nós apanhamos essa mulher que estava cometendo adultério. E já disseram, e na lei de Moisés diz que tais pessoas devem ser apedrejadas. Aí que entra a surpresa, né? Jesus, então, que era judeu, que conhecia também as leis, mas ele chegou e começou a escrever no chão, riscando ali, talvez, a gente não sabe o que ele estava escrevendo, mas talvez ele podia estar até escrevendo os pecados daqueles que estavam ali à volta. Tipo, vocês não cometeram adultério, mas cometeram isso e cometeram aquilo. E Jesus escreveu, e eles, então, foram se afastando um por um. Antes, né, porém, ele disse, olha, quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí eles foram batendo em retirada. Daí a pouco Jesus continuou, né, escrevendo, levantou-se e ele olhou ao redor e não encontrou ninguém ali, somente a mulher. E ele perguntou para a mulher o quê? Mulher, cadê aqueles que te condenavam, aqueles que te acusavam? Cadê eles? Só tem você aqui, só tem eu. Então ele disse para ela, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Vai e não peques novamente. Meu irmão, minha irmã, aqui está uma certeza para nós e para que nós tomemos posse e nos alertemos a isso. O que livrou aquela mulher da morte foi quem? Foi Jesus. Jesus estava ali naquela hora. E se Jesus não estivesse, ela teria sido apedrejada. E ela seria morta. Precisamos, nós, estarmos também aonde Jesus está. Pois só assim é que nós conseguiremos escapar da morte e teremos a vida em abundância, como diz o próprio Senhor. Precisamos de Jesus junto de nós, precisamos que Jesus nos ensine, nos perdoe, também nos dê mais chance, mais uma chance, né? Pelo mundo, aqueles que erram não têm chance. Eles são ali acusados, são condenados, muitas vezes mortos. Mas Jesus, ele deu ali essa palavra, vai, eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Vai e não tornes a pecar. Que nós possamos também escutar essa voz no nosso ouvido. E aqui fica, diante desta palavra, diante desta lição que Jesus aplica, ministra nessa hora, aqui fica também um apelo aos nossos sacerdotes, aos ministros do Senhor, que possam cada vez mais disponibilizar seu tempo para acolher as pessoas. Jesus disse, vai e não tornes a pecar. E o sacerdote, pela unção sacramental da ordem, ele, ao finalizar uma confissão, ele diz, eu te absolvo em nome da igreja de todos os seus pecados, pelo poder que me foi conferido através do sacramento da ordem.
Então, é importante isso, nós procurarmos também o sacerdote. A mulher estava onde Jesus estava passando. E nós precisamos estar aonde Jesus está oferecendo também esta oportunidade de sermos perdoados, de termos mais uma chance. E para nós finalizarmos, irmãos, precisamos, dessa absolvição dos nossos pecados, para que as pedras, para que as condenações não tirem definitivamente a nossa vida. A falta do perdão de Deus, a falta da nossa transformação de vida, nos levará para o outro lado da vida, que é a morte eterna. E nesses dias que se aproximam da Páscoa do Senhor, e como nós temos, pelo ensinamento da Igreja, nós católicos, procurarmos o sacramento da confissão pelo menos uma vez no ano, pela Páscoa do Senhor. Então esse é o tempo favorável para nós buscarmos esse tempo, buscarmos essa graça, buscarmos o perdão. O confessionário, ele é o único tribunal em que nós nos declaramos culpados e saímos livres, saímos inocentados, saímos anistiados, Estava vendo ontem o que significa a palavra anistia, que vem também do grego. Anistia significa esquecimento. Deus esquece dos nossos pecados quando nós confessamos os nossos pecados. E nas nossas igrejas, certamente nesses dias, haverá maior abertura, mais tempo, os sacerdotes farão momentos, até mesmo mutirões, para poder atender às confissões. E para que nós possamos também escutar a voz da igreja, a voz do Senhor, através do sacerdote, nos dizendo: eu te absolvo de todos os pecados, todos aqueles que forem confessados serão perdoados. Não é? Esse é o tempo, nós sairmos perdoados. Eu também não te condeno, vai em paz e não tornes a pecar. Prepare a sua confissão, relacione ali os seus pecados, pecadinhos, pecadões, para que possa fazer a sua confissão. Eu já estou com a minha listinha pronta para amanhã, se Deus quiser. Não vou mostrar para você. Amanhã, se Deus quiser, vou fazer a minha confissão para a Páscoa do Senhor. Faça isso também, com a listinha na mão, sem ficar conversando muito. Chegue lá, leia os seus pecados com o espírito de oração, de arrependimento, e deixe-se banhar pelas águas vivas da graça de Deus, pelo banho que purifica, santifica e que nos dá a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, Deus te proteja, hoje e sempre, que o Senhor possa fazer cada vez de nós, cada vez mais santos e mais próximos dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecendo o nosso querido Willer, que mais uma vez está aqui. Willer, você pode também mostrar aqui a nossa volta, Essa floresta, essa mata que está aqui. Estamos na campanha da Fraternidade, que fala sobre a ecologia. Estamos nós aqui. Que Deus te abençoe. Sorria. Vamos lá agora, combinado agora, hein, Willer? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama, salve Maria e viva Cristo Rei!